Por favor, antes de você se sentar, eu gostaria de cantar um hino. Só um pedacinho, nada, um hino, pode ser? Um hino inteiro. Olha para a irmã que está do seu lado e fala assim: até o final desta noite, você vai ter experiências sobrenaturais. Eu tô para te dizer, diga, eu tô para te dizer, que não é nenhuma questão de expectativa, é uma certeza, é uma convicção de que o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus, vamos aplaudir e vamos adorar. Glória a Deus, mulheres amadas do Senhor, vamos adorar. Mulheres cheias do Espírito Santo. Por toda a minha vida
obrigada, pastora, obrigada, banda, viu, pelo apoio. Por favor, queiram sentar-se. Pelo apoio, elas que cantaram. Ai, eu falo para você, irmãos, tem horas que a gente fala umas coisas, e você pensa que é por causa do nervoso, e nem é. É normal, né? Você sentou? Se acomodou? Eu dei uma correria aqui numa turma que agora comecei a passar mal, uma tremedeira, um suor, um suador. Todo mundo, que será? Nervoso, gente. Até os mortais sentem isso. Pastora Carla, quero falar um monte de coisa, mas eu quero começar pela sua roupa. Está muito linda. Deixa eu relaxar um pouco. Muito linda. E procura a pastora Dani, pergunta quem deu manjaro para ela, dá para nós também. Ah, papai do céu manda só para umas, não manda para outra. Eu não estou entendendo isso. Glória a Deus. Ai, gente, que alegria. Pastora Carla, obrigada pela oportunidade que você está dando à minha casa, à nossa família, por eu estar aqui com vocês. Nós estaríamos de qualquer maneira, mas você nos convidou para estar aqui entregando um recado, e aqui estamos nós. Quero dizer a todos vocês, todas nós, as irmãs da sede que estão aqui, aonde vocês estão? Cadê? Gente! Eu vou perguntar de novo, cadê o pessoal da sede? Que é isso? Sejam bem-vindas, pastora Carla, mas eu tenho uma pessoa aqui, além da minha família, né, da minha netinha que está aqui, eu tenho uma pessoa muito ilustre, que eu quero pedir para ela até se colocar de pé. Sabe de onde ela é? De São Luís do Maranhão. Olha ela aqui, vamos aplaudir a vida dessa mulher, pastora Cristina, um beijo no seu coração, viu? Sabe quem ela é, irmãos? Ela é de São Luís do Maranhão, e nós estivemos lá agora. Ela faz um trabalho com as mulheres, o Despertar da Leoa. Gente do céu, o Senhor é com ela. Você vê assim quietinha, parece que ela é quieta, ela não é a maior farseta do mundo. Ela canta, ela dança. O filho dela disse assim, que quando ela fala simbora, aí a coisa pega mesmo. Seja muito bem-vinda, viu, minha pastora? Deus te abençoe. E nós que estamos aqui, eu não posso demorar, que o relógio está ali, ó, correndo, vamos lá. Minhas irmãs, que alegria. Você viu que falou um pouquinho de mim ali, eu sou a pastora Lourdes, eu sou uma mulher casada, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, eu respeito quem não quer casar, mas eu casei para a honra e glória de Jesus. Deus me deu 2 filhas da barriga, que é Marcela e Bruna, 2 preciosidades, delas vieram muitas coisas, e agora o tempo nos trouxe duas preciosidades, que são os nossos netos, é o Benício e a Betina, que vieram no momento mais certo da nossa vida. O pessoal fala que é a cereja do bolo, né? Mas eu nem diria isso, porque eles são dos pais deles, mas veio para alegrar um pouco o nosso coração também. Deus é assim, Ele usa meios e formas de nos alegrar e de nos abençoar. E quero dizer para você que até o final da noite, eu tenho certeza de que, como as ondas do mar, é uma atrás da outra, cada pessoa que subir nesse altar para ministrar louvor, trazer uma palavra, o Senhor vai estar revelando aos nossos corações aquilo que Ele tem preparado para nós. Por favor, você tem a sua Bíblia em mãos, ou quiser ler conosco, quero que você abra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, verso 5, por favor. Meu Pai do céu, obrigada. Estou recebendo, obrigada. Aleluia. Versículo 5 diz assim, olha, do 5 ao 11 nós vamos ler. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele.
Na noite anterior, ou na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre os soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela, e um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado dele, de Pedro, para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram a primeira e a segunda, o segundo postos da guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Olha isso. Abriram-se para eles, 2 passaram e foram caminhando, os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Esta é a leitura. Oremos. Querido Espírito Santo, nós estamos na conferência Coração em Chamas, e a tua palavra é a verdade. E nesta tarde, Senhor, logo daqui a pouco, logo mais, já é início de noite, nós estamos aqui para te adorar. Somos mulheres que te amamos. Viemos do jeito que estávamos, Senhor. Muitas puderam se preparar fisicamente, emocionalmente, e outras talvez não tiveram tanto tempo. Mas não faz mal. O importante é que nós estamos aqui nessa tarde, e queremos ouvir um pouco mais da sua voz. Fale conosco, não o que queremos ouvir, mas o que tens preparado para nós. E se preciso, Senhor, nos pôr de boca para baixo, como um vaso que é desemborcado, desemborca a nossa vida, e ministra em nós o teu querer, para que a tua vontade se cumpra em nós, para que tenhamos um coração inflamado para a tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Na medida em que eu for falando da palavra, se o que eu estiver falando fizer sentido para você, eu quero que você levante a sua mão, você dê um glória a Deus, porque aí eu vou entender que a palavra, que é poderosa, ela é apta, ela está falando comigo e ela está falando com você. Você sabe que o que nós estamos vivendo no mundo, esse movimento das mulheres, as mulheres se unificando, as mulheres fazendo grandes eventos com o objetivo. Qual é o intuito disso tudo? Deus está querendo trazer ou revelar do seu bom tesouro coisas surpreendentes para nós. Qual é a intenção do Senhor estar nos reunindo para falar conosco? Será que é para a gente voltar para casa, para a nossa verdade, e chegar lá e dizer assim, tá, mais uma conferência e agora? Ou nós estamos reunidas e unidas em um propósito para receber uma direção, uma palavra revelada, um direcionamento para a gente viver e cumprir propósitos? Porque muitas de nós aqui, sem querer ser espiritual, mas muitas de nós já temos uma palavra de Deus ao nosso coração. Nós sabemos que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que no meio do caminhar, na nossa caminhada, a gente vai se distraindo com os afazeres. Nós crescemos, nós namoramos, noivamos, casamos, outras não, começamos a ter filhos, fomos ser donas de casa, começamos a trabalhar fora, mulheres de muitos segmentos, de muitas frentes. E o chamado, e o ministério, e o propósito, o que eu faço com isso? Eu vou deixando ali, porque aparentemente ninguém está me incomodando, aparentemente ninguém está me chamando, só que não é verdade.
A palavra de Deus, ela diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sobre os bons e sobre os maus. Nesse texto que nós lemos em Atos, você vê que Herodes, ele gostou do movimento que ele havia feito contra a igreja, e ele reuniu e colocou 2 homens na cadeia, colocou Tiago e colocou Pedro. Você sabe que nesse período que Pedro estava, numa noite anterior, Tiago tinha sido morto à espada. Herodes mandou matar Tiago, porque Herodes já sabia do que o Deus que aqueles homens pregavam já fazia. E o que eles sabiam? É que os enfermos eram curados, é que havia mortos sendo ressuscitados, e que aos pobres estava sendo anunciado o reino do Evangelho, ou o pleno Evangelho. Aí Pedro estava na cadeia, e agora? Estava próximo à Páscoa, num período muito próximo. O próximo a ser morto seria Pedro. Agora ele estava em uma cadeia, mas não estava ali num lugar regional, ele estava em uma cadeia de prisão máxima. Ele estava dentro da cela, com as suas mãos acorrentadas. Ao lado dele tinha guardas, e na porta da cadeia havia outras guardas, haviam 4 guardas, impedindo que acontecesse alguma coisa como do tipo: Pedro já esteve em prisões e tinha sido liberto. Nós, eu e você, já sabemos um pouco do que o Senhor Deus é poderoso para fazer, não só aos nossos olhos, mas no reino espiritual. As bênçãos que já estão liberadas sobre nós, nós já sabemos que elas são reais, só que o inimigo de tempo em tempo, ele usa governos, ele usa meios, ele usa maneiras de impedir isso. Então, chegando os dias, Pedro também, Herodes estava envaidecido, certo que mataria Pedro. Mas aonde a igreja estava? A igreja estava reunida na casa de Maria. Olha a importância da mulher aí, irmãs. Maria tinha aberto a sua casa para receber a igreja, para orar. Por que eles estavam orando? Eles estavam orando pela vida de Pedro. É muito importante, todas as vezes que nós nos reunirmos para orar, nós acreditemos, não só orar, não só falar, mas acreditar. Eu conto, irmãos, e eu conto na minha casa, e eu conto na igreja, e aonde a gente passa, a respeito de uma experiência que eu tive com uma irmã muito querida, a irmã Irene, que foi para o Senhor agora há pouco tempo. Ela era uma senhora aposentada, ela e o seu marido, e ao dinheiro da aposentadoria dava até um pouquinho mais da metade do mês. Final de mês já estava um pouco escasso. E um dia ela acordou cedo e foi orar. E quando ela estava orando, ela disse: Senhor, no meu devocional, ela disse: Senhor, se eu tivesse umas batatas, eu iria hoje fazer elas bem gostosas. Eu iria descascar elas, eu ia fatiá-las, temperar com chimichurri, assim que fala. Eu vou temperar ela e colocar no forno. Mas eu não tenho. Ela estava lá na sala dela orando. Ela foi lá no quintal e ela olhou para o céu. Ela disse: se eu tivesse umas batatas, eu faria isso. Por que eu estou te contando isso? Não é o seu caso, mas muitas vezes nós estamos na presença de Deus, orando por situações, mas nós não estamos acreditando que o Senhor Todo-Poderoso está nos ouvindo. A irmã Irene estava ali, a vizinha dela não demorou muito, a vizinha veio e bateu, disse: Irene, Irene, olha isso, o meu marido é caminhoneiro, e ele estava vindo na estrada e comprou um saco de batatas, de 60 quilos, é muita batata para nós. Então eu selecionei as melhores e eu trouxe para você. A irmã Irene pegou as batatas e entrou. Muito obrigada, muito obrigada. Colocou sobre a mesa e voltou à presença de Deus e pediu perdão. Me perdoe porque eu estava te buscando da boca para fora. Me perdoe porque eu te busco religiosamente. Me perdoe.
Quantos anos eu estou na tua presença, e quantas bênçãos eu deixei de receber, porque eu só falo o que a minha boca quer falar, mas no meu coração eu não acredito. Ela foi ali, ela pediu perdão, ela se arrependeu, e foi lá e cozinhou as batatas. Quando estava cozinhando as batatas, ela disse: se eu soubesse que o Senhor estava me ouvindo, eu teria pedido uns quilos de carne também junto. E é verdade ou não é verdade? Quando isso ocorreu com a nossa irmã, imagina essa irmã me contando, uma senhora com mais de 90 anos, sentada no banco da igreja me contando, eu apressada como sempre, com pouca paciência. Sabe o que ela falou para mim? Senta, você precisa ouvir. Eu falei: olha, que falta de educação com a minha pessoa. Às vezes, irmãos, hoje nós estamos em uma conferência. Olha que privilégio que nós estamos tendo. A sua totalidade uniformizada, reunidas com o bom e do melhor, com a igreja toda preparada, com tudo preparado para nós aqui. E às vezes nós estamos, sabe como? Coração um pouco grato. Aí, pastora, por que fala isso? Porque se nós queremos ter um coração em chamas, se nós estamos declarando: eu quero mais de ti para a minha vida, eu quero ser uma mulher inflamada, eu quero ser uma mulher incendiada, eu quero incendiar os que estão perto de mim, eu quero buscar os que estão perto de mim, nós não podemos desprezar os pequenos começos. Nós temos que admitir que em nós há a excelência de um chamado. Irmãs, e qual é o chamado? De repente nem todo mundo aqui vai ser mestre, de repente nem todo mundo vai ser pastora, mas de repente você vai ser uma grande ganhadora de almas, aonde você atua, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua casa. O amor de Deus, ele tem que vir em nós, ele tem que nos incendiar, para que nós possamos incendiar a outros. Eu percebo às vezes, você já também deve ter percebido, que de tempo em tempo Satanás, ele é todo ardiloso. Ele quer colocar intriga no coração de uma mulher para outra mulher. Mas desde o princípio, Satanás, ele colocou uma intriga, foi colocada uma intriga entre o reino espiritual e a mulher. Irmãos, e nós temos que entender que o período que nós estamos vivendo para Deus, não importa se você aceitou Jesus hoje, não importa se você é salvo há 5 anos ou há 50 anos, o que importa é que há um renovo sobre nós. O nosso corpo, ele vai debilitando, porque é a lei natural da vida, mas a nossa mente, ela tem o poder de renovação, e nós estamos reunidas nesta conferência para dizer: renova a minha mente. Eu não quero olhar para minha amiga e achar que ela é melhor que eu ou pior que eu. Eu quero olhar para minha amiga, para minha companheira e dizer: eu quero amá-la como eu amo a mim mesma. Eu quero respeitá-la, porque se eu respeitar a minha irmã, eu vou atrair a glória de Deus, e chamas vivas serão colocadas sobre a nossa cabeça. Pedro, então, dentro da cela, ele sabia que na noite seguinte, ou dia seguinte, ele morreria. Mas sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Como pode alguém com uma sentença de morte para amanhã dormir hoje? Ele estava dormindo, aprisionado. Diz a Bíblia que deu um clarão dentro da cela. Deu um clarão, e chegou ali um varão e disse: acorda. Tocou ele e disse: acorda. Quando ele acordou, disse assim: levante-se e se arrume, vista-se e calça os seus pés. E ele, quando o anjo aparece, milagrosamente, alguém diria naturalmente, mas é milagrosamente, as correntes rompem. Quando nós estamos reunidas na presença de Deus,
A nossa casa, ela não está aqui fisicamente, mas você está representando a sua casa. Você está representando o seu marido, você está representando os seus filhos, os sonhos, os projetos. Nada e ninguém vai impedir o agir de Deus na minha e na sua vida, a não ser que nós não queiramos. Jó diz isso: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos seus planos pode se frustrar. Só que quando Jó declara isso, pastora, ele tinha passado pelos vales de perder coisas materiais, perder uma casa, perder um carro, perder gados, perder ovelhas, mas ele perdeu seus filhos. E mesmo assim, o coração dele estava no Senhor, e ele declara: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nesta tarde o Senhor está querendo ouvir de mim e de você: eu não te sirvo somente pelo que o Senhor me proporciona, eu te sirvo por aquilo que o Senhor é, o amado da minha alma, o meu libertador, o meu remidor, aquele que vem dizendo: ó amada minha, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Declare, não tenha medo de nesta conferência romper dentro de você todo medo, toda timidez, todo acanhamento, toda religiosidade. Pastor, eu tenho medo, e se o meu marido ficar bravo, e se os meus filhos ficarem bravos? Não estamos falando de pessoas, estamos falando de um Deus. Dizer isso, e nenhuma vaidade também, mas eu peço perdão sempre que eu me lembro disso. Por quê? Porque eu demorei tanto para assumir aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque eu demorei tanto, preocupado com os julgamentos, com os pensamentos que as pessoas iam fazer a meu respeito. Pois o que mais importa? Agradar a Deus ou agradar a homens? Irmãs, por que nós estamos aqui? O que nós queremos mais do Senhor? O que nós queremos? Nós queremos que durante o dia haja coluna de fogo sobre nós. Mas se a noite vier frio, nós precisamos que haja labareda de fogo sobre a nossa vida, nuvem de glória. Quando o anjo fala para ele: segue-me, ele se levanta e vai atrás, mas ele não está entendendo. Tem muitas coisas que muitos de nós ainda não estamos entendendo. Nós estamos achando que o que Deus está dando para nós é isso aqui só. Deus, isso aqui é um grande marco, é um grande início. Deus vai trazer muito mais para nós. Olha para quem está perto de você e fala assim: ó, prepara-te para o mais. Prepara-te para o mais. Mas não pense que no mais vai ter sombra, sapatos largos no pé. O mais de Deus vai requerer de nós entrega, dependência. Olha para sua irmã e fala: entrega, irmã, entrega, dependência, entrega, dependência, dependência. E grava algo no seu coração, pastora Cristina, grava algo no coração: o preço que eu e você tenhamos que ainda pagar, ele não será maior do que a glória de Deus, do que o preço que já foi pago no Calvário por nós. A graça de Deus, ela é suficiente para nos manter firmes, forjadas e firmadas em um propósito. Pedro pensou assim, que era uma visão. Quem que é esse aí? Quem é esse que vem vindo aqui, me tirando daqui? E eles passaram pela guarda. Eles passaram pela guarda e ninguém viu. Sabe o que diz no Salmo 91? Fala assim, o que está escrito lá? Ai, que linda. Ai, está até bordada com o meu nome, acho que é para mim levar. Ai, aleluia. É que você vai fazer o que com uma toalha com meu nome na sua casa? Não vai, vai mudar nada. Olha aqui. Ai, onde que eu estava mesmo? Vou falar. Salmo 91.
Salmo 91 primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. A única sombra que nós temos tido é na presença de Deus. Não espere os sapatos ficarem largos, demora um pouco. E quando fica, o seu pé já emagreceu. Não se iluda muito com o que diziam para você, que quando chegasse lá ia ser uau. Quando você chega lá, você fala, eu era feliz e eu nem sabia. Sabe quando a gente é feliz? Quando a gente está na dependência total de Deus. Quando eu não tenho nada. Quando eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, mas eu sirvo por aquilo que Ele é na minha vida. Pastor, eu não tenho nem casa própria e eu estou servindo. Pastor, eu não tenho nem um carro do ano e eu estou servindo. E olha para mim. Eu sou casada há 7, 8, 9. Eu sou casada há 40, vai fazer 40 anos agora. Vai fazer. E eu casei com um homem trabalhador. E você também deve ter se casado com alguém que sempre teve muita vontade de trabalhar. E sonho. E o meu marido queria ser pastor. E ele foi ser pastor. Nós nos casamos para ser pastor. Só que eu não me casei sendo pastor. Eu sempre fui a irmã Lourdes. E a irmã Lourdes não tinha uma identidade formada. A irmã Lourdes tinha medo do que iam pensar e dizer dela. Então a irmã Lourdes deixou que pessoas maduras, lá na frente, colocasse nela roupas, uma roupagem que não era dela. Não existe nada mais triste na vida de uma mulher, do que você vestir roupa que não cabe em você. Não existe nada mais lamentável, do que você se olhar no espelho, e você não reconhecer quem você é de verdade. E aí você vai para a presença de Deus. O que nunca me faltou, e não deve faltar para vocês, é necessidade de proximidade. Eu sempre fui uma mulher que eu criei as minhas meninas em oração. Criei minhas meninas na dependência. Eu errei muito, eu acertei algumas vezes, mas eu errei muito. Teve um período que eu chorei tanto, irmãs, eu acho que cabe dizer isso aqui para vocês. Porque me vem vindo agora isso, é como uma onda. Teve um período que eu chorei tanto, que eu dilatei todo o canal lagrimal. E quando eu cheguei no médico com os olhos inchados, o médico disse assim para mim, a senhora é casada com quem? E eu falei assim, me enchi de orgulho para dizer, eu sou casada com um pastor. Sabe o que o médico disse para mim? Larga desse homem. Achando que era o meu marido que estava judiando de mim. E sabe quem judia da gente? É a gente mesmo. Quando a gente não tem força para se posicionar. Quando a gente não tem força para acreditar que o melhor de Deus é primeiramente para mim, depois para os outros, para os outros, para os outros. Mas às vezes nós queremos cuidar dos outros. Às vezes nós queremos cuidar dos outros primeiro e não queremos cuidar de nós. Quando você vai fazer uma viagem de avião e a aeromoça fala sobre os cuidados, olha, se acontecer algum problema, vai cair em cima da sua cabeça uma máscara de oxigênio. Você põe primeiramente em você, depois você vai acudir os outros. Mas às vezes, como mulheres de Deus, nós queremos cuidar de todo mundo. Nós queremos encher a nossa igreja. Nós queremos que a nossa igreja seja uau. Para quê? Se você não tem céu, criatura. Nós não somos donos da verdade. Nós somos filhas da verdade. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que cuidar das pessoas. A decisão de ir, de vir, de ficar, de não ficar, é de cada uma delas. Olha para sua irmã e diga isso. Você não tem direito na escolha do outro. Você tem uma missão. É pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Viva melhor, irmã, viva melhor,
viva com mais leveza, viva com mais tranquilidade, viva com menos culpa, menos sentimento de posse. Nós não somos donos de nada, porque se o Senhor pedir a nossa alma hoje, o que nós daremos a Ele? Oxa! Oh, rabachou, rabaça! Oh, rabalabachou, rabaça! Está chegando sobre nós uma coluna de fogo. E o fogo, ele queima a indiferença. O fogo, ele queima a vaidade. O fogo, ele purifica. E é isso que Deus vai fazer conosco. Iniciando hoje, daqui para frente, nós iremos viver novidade de vida. Sourabaça. Nunca na minha vida eu pensei em falar isso. Você acha que eu falaria? Não sou boba. Mas quando eu estou com a minha cara no chão, eu só falo assim: usa a minha vida, usa a minha vida. Eu não tenho muito tempo, eu tenho mais alguns anos só. Daqui a pouco eu vou parar. Estou falando que eu vou parar desde quando eu tinha 50. Falaram que eu ia ter uma moto e uma roupa de couro. Me achei uma mulher gato. Mentira, não se iluda. Sabe quando você assiste o Batman, que você vê a mulher gato? Você fala: um dia eu vou ter uma roupa igual a dela. Que adianta você ter a roupa no teu corpo? Não adianta nada. Não se iluda. Só para descontrair um pouquinho. Ai, 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 ai. As cadeias da vida de Pedro estavam caindo. Saiu as algemas das mãos. Ele já tinha passado por 2 guardas. E ele seguia aquele varão. E eles estavam indo diante de um portão de ferro. E nós cantamos que não há ferrolho, que nada vai impedir o agir de Deus. Não é só para cantar, irmã. Não é só para fazer romance. Não é só para fazer romance. É para viver. Dá uma cutucadinha, falei: é para viver, é para viver, é para viver. É para viver, irmã. Quando ele chega diante do portão de ferro, ninguém põe a mão em nada. As travas se abrem como se fosse automático. E eles saem. E eles começam a andar pela rua. E ele fala assim: eu estou livre, eu estou livre. Eu estou livre, eu estou livre. Eu estou livre, eu estou livre. As correntes quebraram. Os cadeados romperam. Os grilhões romperam. Os grilhões romperam. Rompeu. Quando ele pensa: olha, minha filha. Quando ele pensa: eu vou falar com o varão já tinha ido embora. Não vamos desprezar o que Deus está dando para nós, o que Deus está falando com você. Não atribua ao reino das trevas o que é da glória na sua vida. Ai, Satanás está pondo umas coisas na minha mente. Quem você é? Você é território santo ou você é território maligno? Na nossa terra, Satanás não põe mais nada. De nós ele tem que bater em retirada. De nós ele tem que afugentar. Ele tem que saber que sobre a nossa cabeça há óleo de unção, há autoridade, há mulheres de fé, há mulheres de labareda de fogo. Quando eu voltei do médico, e não gostei da palavra do médico, achando que ele pensou que meu marido fosse um homem comum qualquer. Ele não sabia do contexto que eu estava vivendo. Morando numa cidade pequena, as pessoas não se convertiam, as coisas não acontecem. Deixa Deus usar a minha vida para te falar algo. O tempo não é nosso. O tempo ele é do Senhor na nossa vida. Ele age como Ele quer e da forma que Ele quer e na hora que Ele quer. Eu cheguei em casa e fui orar. E quando eu estava orando, chorando muito, a Bruna tinha 4 anos. Olha que bonitinha. Eu estava chorando. Ela subiu em cima da minha cabeça. Ela falou: mãe, eu queria tanto ser Jesus.
Eu falei, por que, minha filha? Chorando, enxugando as ranhas, até não queria mais. Por que você queria ser Jesus? Ela falou, porque se eu fosse Jesus, eu daria para você tudo o que você está pedindo, mãe. Falei, nem chorar não posso mais. Me refiz e levantei. Falei, tem alguma coisa errada. Os valores estão invertidos. Pastora Carla, pastora Dani, é para isso uma conferência. Nós viemos para ver os nossos valores. Até o final da noite nós vamos ouvir muitas ministrações. Mas o que o Senhor está falando com você? Eu quero dizer para vocês que eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Porque eu deixei um legado para as minhas filhas, e elas vão seguir o meu legado, irmãs. E agora nós estamos deixando o legado para os netos. Os meus netos já oram, já chamam a presença de Deus. É verdade ou não é verdade? Eu vou permanecer ou eu não vou permanecer? Quando Pedro se vê na rua, ele olha para o varão para tentar justificar, dizendo, olha, agora ele olha e vê que o varão tinha ido embora, e ele diz, verdadeiramente, não foi uma visão. Deus enviou dos céus um anjo para quebrar as cadeias na minha vida e me pôr em liberdade. Aonde Pedro foi? Na casa de Maria. Quando ele chega na casa de Maria, ele bate na porta. Ele bate. E todo mundo orando, ninguém ouve, a não ser uma menina. Mães de meninas, cuide das suas meninas. Elas têm que ter sensibilidade. Você que é mãe de meninos, ensine os seus filhos a serem fiéis ao Senhor. Porque quando a Rode estava lá, ela foi lá, ela ouviu, alguém dizia, sou Pedro, abre a porta, sou eu. Ela dizia, ela ficou tão alegre, que ela foi lá e falou para os irmãos, Pedro está na porta, Pedro está na porta. Eles disseram, não é possível, menina, não é possível que ele esteja na porta, ele está na cadeia, deve ser o espírito dele. Ela disse assim, eu não sei se é o espírito dele, uma coisa eu sei, ele está na porta batendo. Sabe por quê? Porque diante da oração da igreja, ninguém pode impedir o agir e o manifestar da glória de Deus. Deus enviou um anjo para soltar Pedro. Mas quem foi que Deus usou para ir buscar um anjo para trazer na cadeia? Se não foi a oração fervorosa de um grupo de pessoas que estavam acreditando no sobrenatural de Deus. Nós não estamos aqui reunidos, nós não estamos em uma conferência só para dizer, eu fui e vou sair transformada, renovada, abençoada, edificada, fortalecida, porque diante de mim as portas não vão ficar fechadas, elas vão se abrir em o nome de Jesus.